e não convertidos. Chegaremos lá. Amanhã devo falar sobre juntas e ligamentos no corpo local, e na sexta-feira, fazendo discípulos e não convertidos. As duas primeiras palestras visavam apresentar dois aspectos da vida cristã: o aspecto individual e o aspecto corporativo. Vimos no primeiro encontro que a primeira asa da vida cristã, a asa da individualidade, onde estudamos a expressão plenitude de Deus, sermos tomados de toda a plenitude de Deus. No texto de Efésios 4, de 1 a 16, estamos analisando a segunda asa, ou seja, o segundo aspecto da vida cristã, que é o aspecto corporativo, onde estamos percebendo a expressão plenitude de Cristo, referindo-se não ao indivíduo, mas ao corpo plural. Deus está formando um corpo plural, que é a sua noiva. E vimos que para a formação deste corpo plural, são necessários três princípios. A unidade do corpo nasce da unidade de Deus. Vimos ontem o primeiro princípio. Vimos ontem ainda o segundo princípio: a unidade do corpo cresce pela diversidade dos dons. E nos detivemos então no primeiro apêndice, que é como descobrir a sua função no corpo, ou como descobrir o seu dom espiritual. Estamos neste momento estudando a questão dos dons. E o estudo dos dons está dentro do segundo princípio, nas suas anotações aí. A unidade do corpo cresce, nasce da unidade de Deus, cresce pela diversidade dos dons. E o terceiro princípio, se nutre do amor de nossa conduta. Mas ainda temos que nos deter um pouco na questão dos dons. Como descobrir o seu dom? Ontem analisamos duas questões: qual a relação dos dons espirituais com o batismo no Espírito Santo? E agora, quantos e quais são os dons apresentados no Novo Testamento? Estamos neste ponto analisando as três listas dadas pelo apóstolo Paulo. Espero que todos já tenham recebido aí o seu esboço. Nós estamos na folha 3 deste apêndice número 1. Nós vimos então três colunas: os dons principais, os dons especiais e os dons ocasionais. Os dons principais são 7 de Romanos 12, e hoje iremos rapidamente dar alguma característica de cada dom. Os dons especiais são os dons de liderança. Deus separa algumas pessoas para serem treinadores do rebanho. E os dons ocasionais são aqueles que podem acontecer 1, 2, 3, N vezes ou nunca acontecer. E o que estamos defendendo é que os dons, mesmo os dons ocasionais, são contemporâneos. Não aceitamos a tese defendida por alguns irmãos de que estes dons ficaram limitados aos tempos apostólicos. Hermeneuticamente falando, nós não podemos ter esta posição, forçar as escrituras para se encaixar nas nossas teologias. Não concordamos com os absurdos de certos meios evangélicos, mas podemos cair num outro erro, combatendo um erro. Então nós precisamos de um ponto de equilíbrio muito sério na questão dos dons espirituais. E o que tem trazido dificuldade são exatamente os 9 dons ocasionais que o Espírito dá a quem lhe apraz, para o que lhe apraz e quando lhe apraz. E o que estamos defendendo é que esta lista de 9 dons de 1 Coríntios 12 não são permanentes nas pessoas. Ninguém tem dom de sabedoria permanentemente como teve Salomão. Ninguém tem dom de conhecimento permanentemente. Ninguém tem dom de fé permanentemente. Ninguém tem dom de curar. E ontem gastamos um pouco de tempo na questão da cura. Vimos que operações de cura podem existir, mas temos que lembrar de outra maneira
que toda a cura vem de Deus, conforme Salmo 103, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Um equívoco do meio dito carismático é de atribuir a Deus apenas as curas onde não houve intervenção humana. Se uma pessoa toma um remédio e fica curada, quem a curou? Foi Deus que a curou. Se uma pessoa não toma remédio e fica curada, também foi Deus que a curou. Se ela sofre uma intervenção cirúrgica e é curada, quem a curou? Foi Deus que a curou. E se ela é curada sem uma intervenção cirúrgica, também é Deus que a curou. Mas nós temos a tendência de pensar que só quando não houve uma intervenção humana, é que foi Deus quem realizou a cura. Temos que ser coerentes. Toda a cura vem de Deus e Ele pode se utilizar de instrumentos humanos ou não, como lhe aprouver. Eu sei de uma igreja norte-americana onde já morreram mais de 50 pessoas de doenças que têm solução pela medicina por causa de uma postura equivocada. Tomar remédio segundo aquela linha de pensamento é falta de fé. E tais pessoas estão numa postura totalmente inconsequente. Eu nunca me esqueço de dois irmãos que chegaram numa igreja onde eu era pastor em São Paulo, muitos anos atrás, com uma doença deformante. Eles estavam ficando totalmente entrevados. E uma irmã da igreja, bem espiritosférica, os levou para uma sala e esbravejaram. Eu fui junto. Eu não entendo por que tem que gritar tanto. Parece que Deus é surdo, parece os adoradores de Baal. E gritaram, esbravejaram, limparam a área. Primeiro tem que limpar, segundo alguns tem que mandar os capetos embora e limpar o pedaço. E aí oraram, e ela orou e os declarou curados. Uma tolice. Ela não teve o que eu falava ontem, a oração da fé. Fé é certeza. As pessoas confundem o desejo da cura com a oração da fé, como se nós produzíssemos a fé. Fé é sempre reação a uma revelação. Eu disse aqui ontem para vocês que já orei até para o morto. Falei aqui ontem? Não? Já? Fique escandalizado com o pregador não, mas já. Eu estava indo no hospital orar por uma senhora que estava em coma, e todos os dias chegava lá e o eletrocardiograma estava lá, e eu ia com o filho dela, e orávamos, pedíamos a Deus a cura daquela senhora, porque crente nós temos um defeito sério, a gente só ora pela cura quando é uma coisa curável. Nós oramos assim por uma pneumonia, mas ninguém ora por um diabético, ou assim, por alguém que está num câncer com metástase terminal. A gente já ora, Senhor, consola a família, não é? Eu acho que é uma grande tolice. Nós acabamos orando por aquilo em que há perspectivas ou possibilidades humanas, e eu não sou dessa linha, né? Eu oro por tudo, eu peço por tudo. Aí estava lá orando pela senhora todos os dias, segunda, terça, quarta, até o fim da semana. Quando eu chego lá no sábado, já estavam tirando os tubos, o eletrocardiograma estava assim, a mulher tinha morrido. Eu falei, Geraldo, vamos orar? Mamãe morreu. Ué, nós estávamos confiados em quê? Que havia solução na medicina? Se eu não orar hoje, eu sou um besta. Vamos lá, pedi licença ao médico, à enfermeira, e eles acharam estranho. Eu coloquei as mãos sobre ela. Senhor, nós estamos aqui. Se o Senhor mandar, eu falo. Ele poderia ter mandado, não poderia? Se Deus falasse, levanta, eu ia dizer, levanta. Ele não falou nada, eu não falei nada. É simples assim. Não temos que inventar. Não é absurdo isso não, é simples. Você deve orar por todas as pessoas enfermas. E se Deus te der a palavra da cura, simplesmente você fala. Se Deus não falar nada, não fale nada. Continue só pedindo, agora não faça a bobagem. Você orou, Deus não te falou nada, não te deu nenhuma palavra, nenhuma revelação da cura da pessoa. Não tenha a postura de dizer, olha,
você já está curado, agora é uma questão de você tomar posse. Então aqueles entrevados, a mulher orou, esbravejou e falou, aí eles levantaram, terminou a oração, ela disse, vocês já foram curados, agora vocês têm que tomar posse, e saíram curados. Espera aí, a pessoa sai pior, saiu agora com um tremendo sentimento de culpa por não ter fé. Isso é tolice. Então, esse dom de curar é uma manifestação ocasional, que Deus poderá dar uma vez, duas vezes, ou nunca dar. Eu tive uma experiência, como eu mencionei aqui ontem, não tive outras. Conheço pessoas que já tiveram várias experiências de Deus dar-lhe uma palavra de cura, e alguns que nunca tiveram. É porque, como aprouver ao Senhor, ninguém detém, ninguém controla. E é muito interessante, todas as vezes que Jesus curou alguém, Ele mandou a pessoa se calar. Vai, não conte para ninguém, sabendo que as pessoas iriam sair dali e colocariam a boca no trombone. Por que Jesus fez isso? Jesus estava querendo nos comunicar que quando você for um instrumento de cura, não é para divulgar, porque traz muito endeusamento para a pessoa. E é o que nós vemos aí no mercado. Não podemos assumir a postura de que não existe mais. Se existem extravagâncias, absurdos no seio da igreja evangélica hoje, não vamos cair no outro lado da negação, porque não teremos coerência com o Novo Testamento. Mas para mim o maior problema do meio chamado pentecostal ou carismático é a profecia. Existe dom de profecia permanente e existe dom ocasional de profecia, e é diferente. Dom ocasional de profecia é semelhante a Ágabo. Tem um professor Ágabo aqui, né? Ágabo foi aquele homem que profetizou que o apóstolo Paulo tomou o cinto de Paulo e amarrou as mãos e disse: o dono deste cinto será preso em Jerusalém. Manifestação ou dom ocasional de profecia existe ainda hoje. Deus pode dar uma palavra profética diretiva para alguém. Nós não podemos limitar o Espírito Santo, isso ainda acontece, mas ninguém tem isto permanente. O grande equívoco no meio pentecostal é que quando uma pessoa provavelmente foi o instrumento de Deus para dar uma palavra profética para alguém, esta pessoa assumiu a postura de que recebeu o dom de profecia permanente, e daí se torna oráculo. Eu conheço pastores da Renovação que não movem um dedo sem ir consultar a tia tal. Tais pessoas se tornaram um oráculo. Alguém quer saber alguma coisa, vai lá consultar a pitonisa. Não é por aí. Tais pessoas podem ter tido algumas palavras de profecia para alguém, mas isso não é permanente nelas. O que nós não podemos é fechar a cabeça e dizer: isto não existe mais desde que o cânon das Escrituras foi estabelecido. A hermenêutica é fraca. Uma prática pentecostal muito comum é que alguém fala em línguas, um outro interpreta, e a interpretação é uma profecia. Isso é tolice. E eu quero falar o argumento de McAllister, que é um pentecostal. Ele disse: para muitos, a profecia é dada através de línguas. Não é. A língua, diz a Bíblia, é o homem falando com Deus. O conteúdo do que a pessoa fala só pode ser adoração, petição, intercessão. Nunca é Deus tomando a pessoa em línguas e falando através da boca dela uma profecia. A interpretação de uma língua haverá de ser sempre no sentido do homem para Deus, e nunca uma mensagem de Deus para o homem. Esta é uma prática muito comum nos meios pentecostais. Se as duas coisas ou foram blefe, ou se foram autênticas, quando muito aconteceu uma língua e uma profecia, mas não que uma coisa foi interpretação da outra. Muito bem, algumas considerações sobre o quadro acima. Cada crente basicamente tem um dom principal,
Jesus separa alguns para a posição de liderança a fim de treinarem o rebanho. Portanto, a segunda lista não é de dons, mas de líderes com funções especiais, dons especiais para liderarem e treinarem um rebanho. Os dons ocasionais podem se repetir indefinidamente, sendo que uma pessoa poderá ter várias manifestações de um dom e nunca ter de outros. Poderá que você nunca tenha determinada manifestação de um dom. Os dons principais são permanentes, sendo recebidos imediatamente na conversão. Todo mundo aqui já tem um dom. Quando a Bíblia diz procurai com zelo os melhores dons, não é que nós temos que ficar pedindo: ó Senhor, este eu não quero, eu quero aquele outro, este é melhor do que aquele. É ridículo isso. Quando você se converte, você é colocado no corpo, ou você é braço, ou você é perna, ou você é nariz. A razão de estudar os dons é para que você descubra qual é o seu lugar no corpo, para que isto elimine frustração e também te dê mais objetividade no seu ministério. No meu caso, discernir qual foi o meu dom me ajudou muito a definir onde era a área de minha principal atuação. Não existe ninguém com vários dons permanentes. Esses são como os órgãos do corpo, cada um precisa do outro. Vamos à terceira questão. Quais as características dos dons permanentes? Profecia. Se for profecia, o que é profecia? É a capacitação espiritual de proclamar toda a verdade de Deus. Ainda está meio fraco, hein? Motivação básica: revelar ações e intenções em desacordo com os mandamentos do Senhor. O profeta tem que falar. Uso adequado e ponto fraco, segundo a proporção da fé, de acordo com o desenvolvimento prático recebido pelo estudo direto e intensivo da palavra de Deus. Deixa eu tentar dar uma outra visão deste dom. O profeta, quem tem este dom permanente, tem a motivação sempre de atacar o erro. Ele percebe com mais nitidez o erro. O profeta também tem a visão do todo, da floresta. Comparando com o dom de ensino, o mestre tem a motivação dos detalhes. O mestre olha para cada árvore, para cada folha, para cada nervura. O mestre tem a motivação de ir às questões básicas e nos detalhes. Já o profeta se contenta com uma visão global. É muito importante perceber essa diferença. O profeta é mais dedutivo, o mestre é mais indutivo. O profeta tem a motivação maior, é pregar para a massa, o mestre para grupos pequenos. Ele gosta mais de trabalhar ali no nível de ensino mais próximo das pessoas. Ministério é a capacitação espiritual de prestar serviço auxiliar em tudo que for necessário. Motivação básica: demonstrar de maneira prática o amor a Cristo que sente no coração, tem que ajudar. Quem tem dom a palavra aqui é diaconia, é quem tem a motivação de prestar serviço com as mãos. São pessoas cuja motivação é estar trabalhando no apoio logístico. Nós vamos perceber que Pedro divide os dons em duas categorias: quem fale, fale segundo os oráculos; o quem serve, faça-o na força que Deus supre. Estes 7 dons estão divididos nessas duas categorias. Tem aqui os dons de falar e os dons de fazer. Profecia, ensino, exortação são dons de falar. Os outros 4, ministério, contribuição, presidir e misericórdia, são dons de fazer. Acontece que nós damos mais valor a quem fala. Há uma tendência das pessoas acharem que os dons de fala são superiores, mas eles são complementares. Então uma pessoa que tem dom de ministério, ministério aqui não é pastorado, aqui a palavra é diaconia, é serviço. Quem tem este dom tem a motivação de prestar
apoio logístico, é quem está correndo atrás dos detalhes, arrumando as coisas. Isso não tem nada a ver com coeficiente de inteligência. Estava agora no Maranhão, fazendo uma conferência ali, e estava ali com o Júlio, um jovem que foi minha ovelha em Belo Horizonte muitos anos. Ele já não é tão jovem mais, trabalha na Alcan, ali em São Luís. Um cara brilhante, um engenheiro elétrico brilhante. Mas Júlio não tem jamais motivação de reunir um grupo para dar estudo bíblico. Mas o Júlio estará sempre pronto para preparar o som, para verificar todos esses detalhes. Essa é a motivação dele, ele fica nos bastidores. Então, no corpo de Cristo vão existir essas pessoas e elas devem ser reconhecidas e valorizadas. Ensino é a capacitação espiritual de aprofundar-se na verdade da palavra de Deus por pesquisa própria. A motivação é esclarecer a verdade na profundidade de uma investigação substancial. O mestre tem que saber, esmere-se no fazê-lo, diz a palavra. Então esta é a característica do mestre, ele vai nas nervuras, nos detalhes. Um mestre ouve uma pregação como esta, questionando os detalhes, as vírgulas. O profeta, ele já se contenta com o todo, ele não tem paciência de ir nas minúcias e nos detalhes. Por isso que, se é profecia, a pessoa tem que ter um aprofundamento nas escrituras muito forte, para que ele não defenda tradições. Ele tem que ser alguém que conheça a Bíblia muito a fundo, para que ele tenha uma visão larga das coisas. Porque se ele for raso nas escrituras, ele será aquele crente chato, aquele que está sempre denunciando erros, mas muitas vezes são erros de uma perspectiva rasa. Já o mestre, ele não tem paciência com o macro, ele tem a motivação do micro, de trabalhar com os grupos pequenos. Exortação é a capacitação espiritual de demonstrar a circunstância do ponto de vista de Deus. Motivação básica, aplicar a verdade, estimular e desenvolver a maturidade espiritual individualmente. Quem tem esse dom trabalha na área do aconselhamento. A palavra paracaléu que aparece aqui é estar ao lado para consolar, daí que vem paráclito. Nós pensamos que exortar é dar bronca. A palavra exortação não é esta. Exortar é estar junto para consolar, para ajudar. Este é o dom do aconselhamento. Imagina um novelo de linha todo embolado. O profeta vai pegar aquela linha e vai começar a puxar, e ele não tem muita paciência, e vai talvez apertar mais o novelo. Porque no aconselhamento, o profeta, ele enxerga logo o problema. Mas no aconselhamento, o objetivo não é você enxergar o problema, é ajudar o outro a enxergar o problema. Quem tem dom de exortação vai pegando o novelo de linha e afofando, encontrando as pontas, até que consegue enrolar, e é uma satisfação muito grande enrolar toda a linha. Quem tem esse dom tem a habilitação espiritual de ajudar as pessoas a encontrar as soluções. É o dom principal na área de aconselhamento. Contribuição é a capacitação espiritual de suprir com coisas materiais as necessidades dos irmãos. A motivação básica, aplicar suas posses em situações que produzam bênção espiritual. Existem irmãos com esta motivação. Antigamente a gente ouvia isso só de americano. John Colgate dava 90% de sua renda e ficava com 10%. E assim outros na história americana. Parece que isso era doutrina yankee. Mas existem irmãos brasileiros também que têm o dom de contribuir. A motivação destas pessoas é providenciar fundos. Vocês vão encontrar isso no ministério. Não significa que estas pessoas são as responsáveis por providenciar e os outros não. É responsabilidade de todo mundo contribuir, mas alguns terão aí a sua motivação principal. Como é responsabilidade de todos detectar o mal, mas é a motivação principal do profeta e proclamar. O profeta nunca vai ficar calado, ele vai sempre falar, ele tem facilidade de falar, de ir junto no problema. Mas todos têm esta responsabilidade.
Todos têm responsabilidade de ajudar de maneira concreta, às vezes com as mãos. Todos têm responsabilidade em todas as áreas, mas alguns vão ter como motivação principal aquela área. Presidir é a capacitação espiritual de coordenar e dirigir pensamentos e ideias ao alvo certo. A motivação básica é ver os esforços organizados atingindo o alvo desejado. Quem tem dom de presidência, e aqui tem um detalhe: no reino de Deus, presidir não significa se acercar de pessoas para ser servido. É que nós usamos uma linguagem que é a mesma linguagem do reino das trevas. E na nossa cabeça, nós estamos inseridos no reino das trevas. Presidência é alguém sentado numa cadeira, cheio de pessoas, badalando. Então nós pensamos que o dom de presidência é mais importante. No reino de Jesus, não é assim. Maior é quem serve a muitos, não é quem tem muitos servos. Presidir é a capacitação de coordenar esforços. Quem tem este dom consegue perceber alvos, atingi-los com facilidade. Quem tem este dom organiza e as pessoas seguem. É muito difícil às vezes o profeta coordenar uma ação, porque ele encontra sempre oposição. Mas quem tem dom de presidência consegue canalizar, organizar esforços. Misericórdia é a capacitação espiritual de se empatizar com outros em situações delicadas e difíceis. A motivação é consolar e confortar os aflitos em suas dificuldades. Por isso o texto diz: se misericórdia com alegria. Porque a fraqueza do dom, de quem tem o dom de misericórdia, é de se empatizar tanto que assume a dor e o sofrimento de outro de tal maneira que entra em depressão. Quem tem dom de misericórdia, ele não vai visitar o enfermo no hospital uma vez, ele vai uma vez por semana, ele vai todos os dias. Ele vai afofar o leito do doente. A motivação dele é estar junto, é levar a carga do outro. Antigamente o conceito, ainda existe em muitos, de que o pastor tem que ser o homem dos 7 instrumentos. Não é esta a base do Novo Testamento. O Novo Testamento, as igrejas não eram dirigidas por um pastor, era sempre um colegiado de pastores. Mas na visão monopastoral, o pastor tem que ser goleiro, beque, meio de campo e fazer gol de cabeça. Então eu me lembro de um pastor que foi da primeira igreja batista de Belo Horizonte. Antes do pastor Murilo, esteve lá o pastor Casimiro. Não é do meu tempo, muito no passado, mas o que eu ouvi sobre o pastor Casimiro era que um homem tremendamente misericordioso. Ele saía cada manhã com seu guarda-chuva, visitava todos os crentes, e ele era um homem doce e amável. Mas pela estrutura da igreja ele tinha que ser pregador também, e era duro aguentar o pastor Casimiro no púlpito. Era mais ou menos assim: irmãos, vamos cantar o hino 450. Enquanto estavam cantando, estava aí lá: agora o 320. Até que ele lia um texto e fazia considerações óbvias em cima daquele texto. Ninguém aguentava o pastor Casimiro no púlpito. Mas ele era um homem tremendamente amado, porque ele era cheio de doces misericórdias. A motivação dele era estar com quem sofre, era levar as cargas. Como que este homem poderia ter sido uma bênção no ministério plural, onde todos compreendessem que os dons são diversos? O desafio que eu faço a vocês que vão sair deste seminário para o pastorado é que vocês se acerquem, que vocês formem uma equipe pastoral. Não tem que fazer do nosso jeito, como lá em Belo Horizonte. Na minha igreja eu não sou o pastor titular, eu sou um dos 4 pastores da igreja, e nós não temos presidente, somos os pastores da igreja, em igual nível de autoridade. Eu não sou o pastor e os outros são copastores auxiliares, somos pastores iguais. Em 30 anos de ministério, é a experiência mais preciosa que eu estou vivendo há 7 anos. Eu estou aqui tranquilo,
porque os meus companheiros estão lá e nós não estamos em competição uns com os outros. Nós estamos juntos neste ministério. É como o goleiro. Se pudéssemos fotografar ou filmar o rosto do goleiro na hora do gol do seu time, como que você acha que seria o rosto do goleiro na hora do gol? Será que ele ia estar assim? Droga. Ele vai estar, gol! O gol é dele igual do atacante. Não é verdade? É isso que nós precisamos trabalhar para formar. É um corpo. Eu temo um pouco pelo Brasil nesta Copa. Tem grandes jogadores, grandes capacidades, mas se não formar um corpo, vai perder. Porque a individualidade sozinha não trará a Copa para nós. E é uma ótima ilustração de como a igreja deve caminhar, na formação do corpo. Aqui nessa apostila tem ao final uma sugestão de como descobrir o seu dom espiritual. Eu não vou mexer com isso aqui não, vocês podem ler e avaliar cuidadosamente. Voltando aqui para o primeiro esboço, então a unidade do corpo cresce pela diversidade dos dons. Nós já falamos da semelhança da igreja com as 3 fases do casamento: deslumbramento, descobrimento e desenvolvimento. A aceitação é a evidência principal da unidade, tanto no casamento como na igreja. Quando eu digo que um verdadeiro casamento só começa quando os cônjuges descobrem que não se amam, o que eu quero comunicar? É que aquele amor romântico que uniu 2 jovens, ele é profundamente egocêntrico. Quando ali no descobrimento percebemos que nós somos este ser egocêntrico e que nós estamos querendo mudar o outro, e quando chegamos ao ponto de perceber que somos iguais, que não há pior e melhor, ambos são piores, quando encontramos a realidade sobre a malignidade do nosso coração e caímos na real, começamos a nos aceitar. Quando eu me aceito falho, eu aceito que o outro seja falho e eu paro de querer mudá-lo. Aceitação é a maior necessidade do ser humano. Temos tanta necessidade de aceitação quanto do ar que respiramos. E 2 jovens do casamento, quando os 2 depõem as armas e descobrem: caramba, eu sou um ser tremendamente egoísta, eu estou querendo mudar você para se adaptar a mim. Quando 2 jovens caem na real, eles começam a depender da graça. Foi o que falamos hoje pela manhã. Então começamos a amar com o amor ágape, que é fruto do Espírito. E eu não posso repetir o que preguei hoje pela manhã. Assim também na igreja. Deus quer levar uma igreja àquele ponto de quebrantamento. Uma igreja segundo o coração de Deus é quando o povo descobre que todo mundo aqui é uma nhaca. Não tem melhor e pior, é tudo pior. Enquanto nos escondemos uns dos outros, nós criamos cercas legalistas, nós nos olhamos uns para os outros assim, de cima para baixo. Mas quando somos quebrados e descobrimos como somos um ser frágil e vulnerável, como falhamos, nós começamos a ter paciência com os que falham, começamos a ter compaixão com os que falham, e isso nos mostra o terceiro princípio. O terceiro princípio é este: a unidade do corpo se nutre do amor de nossa conduta. Isso está nos primeiros versículos de Efésios 4, de 1 a 3. O amor de nossa conduta é como óleo que lubrifica e mantém a unidade do corpo, e esse amor se manifesta através de 3 atitudes. Está aqui: humildade, mansidão e longanimidade. Efésios 4, de 1 a 3, olha lá. Vamos ler o texto. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando não é
eu tenho que suportar aquele cara. A palavra suportando é sendo suporte. Essa é a ideia de suportar, é colocar o ombro de baixo, levando as cargas uns dos outros. Meus irmãos, comunhão se nivela na fraqueza e não na fortaleza. Eu tenho ido às vezes em umas reuniões de pastores que eu acho uma chatice. Algumas reuniões, não todas. Algumas reuniões de pastores é só para mostrar medalha. Irmãos, porque estamos realizando um ministério glorioso, batizamos não sei quantas pessoas, estamos construindo agora o prédio de educação religiosa. Oh glória, aleluia. Aí eu imagino um pastor que está passando um momento de crise, sofrendo, e ele vai nessa reunião de vitoriosos. Ele sai pior. Porque o sentimento que ele vai ter é de que Deus só chove nas hortas dos outros e esqueceu dele. Reuniões de pastores deveria ser um momento da gente tirar a máscara. Gente, vamos orar porque a coisa está difícil. Estou passando um momento horrível. Ter coragem. Vocês sabem por que Moisés desceu do monte e manteve aquele véu no rosto? Eu não sabia, o texto de Coríntios me aclarou. O rosto dele brilhava. E eu pensava que ele mantinha o véu porque era um brilho muito intenso, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que Moisés mantinha o véu para que não atentassem na terminação do que desvanecia. Ou seja, Moisés começou a perceber que o brilho estava indo embora, e ele não queria que as pessoas percebessem que o brilho estava indo embora, então ele mantinha o pano no rosto. Nós também queremos sempre manter a nossa imagem vitoriosa. Deus está à procura de homens quebrados, que tenham coragem de ser autênticos e não fingir vitória. Deus está à procura de uma igreja igualmente quebrada, em que as pessoas tenham coragem de ser honestas. No plano de Deus, igreja é para ser um projeto, é uma comunidade terapêutica, e o amor, a unidade só se nutre deste amor de nossa conduta. Quando Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa, os do apoio logístico, que tinham o dom de servir, foi à frente, foram lá, prepararam tudo, e aí na hora marcada, eu imagino que aqueles que foram os responsáveis por preparar o local, chegaram primeiro. Vamos verificar se está tudo em ordem. Aí quando chegaram lá, esquecemos do escravo. Naqueles dias, quando iam realizar um banquete, um jantar, não era como hoje, que a gente senta na mesa, de pés calçados, a comida em cima da mesa, os pés para debaixo da mesa. Não era assim. As pessoas se reclinavam numa espécie de divã, e ninguém usava sapato e meia, era sandálias, e andavam naquelas estradas poeirentas, e ninguém na Palestina toma banho todo dia. Mas quando iam para um banquete, contratavam alguém para lavar os pés. Havia escravo de tudo quanto é categoria, haviam filósofos escravos, e os escravos mais reles, os mais de preço mais baixo, geralmente os donos destes escravos os alugava para lavar pé. E os dois responsáveis pelo apoio logístico esqueceram de contratar o tal do escravo. Quando eles chegaram lá, eu não vou lavar o teu pé, nem eu vou lavar o teu. E foi ficando aquele negócio sem graça. Os outros foram chegando, e o pessoal, o que deu? Como é que vão lavar o pé? É muito diferente da nossa situação, não dá nem para a gente imaginar. Eu acho que Jesus chegou por último. Quando Jesus chega, ele percebe o clima. Também dá para perceber fácil, né? E quando ele percebe aquele mal-estar geral, ele não fala nada, ele sai de fininho, vai lá, tira a veste de cima, se enrola numa toalha e entra com a bacia. O pessoal lá conversando, de repente eles veem Jesus entrando com a bacia. Imagina a cara deles. Alguns sentados, ele vai lá no pé, dá seu pé por favor.
Acho que os primeiros ali, absortos assim, quase que automaticamente entrega o pé, e Jesus lava o pé do primeiro, lava o pé do segundo. O Pedrão era o quinto ou sexto da fila. Quando chega na vez deles, o meu não, o meu você não vai lavar, eu deveria lavar teus pés e o Senhor vai lavar meu. De maneira nenhuma. Jesus diz: fica na tua, Pedro, fica frio aí que você não está entendendo nada, mais tarde você vai entender. De maneira nenhuma o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus então disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Agora olha a sinceridade desse cara. Ah, é? É assim? Então lava tudo. Se é para ter parte contigo, lava a cabeça, perna, tudo. E Jesus então diz: quem já está limpo não tem necessidade de banhar senão os pés. Vós já estáis limpos, mas nem todos, referindo-se a Judas. Jesus deu uma conotação espiritual para aquela cerimônia. O que ele queria dizer? Vós já estáis limpos. Ele estava se referindo ao batismo. Quando a pessoa é batizada, o batismo também simboliza lavagem, além de sepultamento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vós, quando convertestes, fostes batizados, e quando pecamos na caminhada cristã, sujamos os pés. Quando sujamos os pés, não temos necessidade, quando pecamos agora na caminhada cristã, não temos necessidade de nos batizarmos de novo. Temos que lavar os pés. Lavar os pés simboliza lidar com os pecados no dia a dia da vida cristã. Mas mais do que lidar com os meus pecados, Jesus disse: vós me chamais Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu sou. Sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés, deveis vós lavar os pés uns dos outros. Como lavar os pés do irmão? Deveríamos ter na igreja uma pia para chamar as pessoas à frente e lavar os pés? O que é isso? Todos nós temos um ponto cego. Quando Jesus disse: quando vires o argueiro no olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente e poderás ajudar o irmão. Nós temos que lavar o pé do irmão. Eu vejo talvez mais nitidamente o pecado, uma fraqueza do irmão numa área do que ele próprio, e eu sou responsável por ele. Mas como lavar os pés do irmão? De pé não dá. Olha o seu pezão sujo, seu safado. Eu tenho que me despir. Uma das maiores experiências que eu já passei na minha vida cristã se deu com um irmão carnal, meu irmão mais velho. Ele me deu os direitos de contar a história. Cheguei em casa depois de um culto de Natal, quase meia-noite. Morava na minha rua um irmão acima de mim, e no mesmo bairro o nosso irmão mais velho. Quando eu cheguei em casa, meu irmão que morava na minha rua correu lá e disse assim: corre lá no Ivan, que ele está lá desesperado, vai fazer uma bobagem. Corri para lá. Quando chego lá, estava choradeira dentro de casa e ele não estava. Eu saí pelo bairro à procura dele e não achei. Fui para casa dormir. No outro dia cedinho, cheguei lá bem penteca, porque diz que pentecostal carrega a Bíblia assim, batista assim e presbiteriano na bolsa. Então eu cheguei lá, eu cheguei numa postura bem pentecostal, de Bíblia no peito, e meu irmão estava lá no corredor e disse: não vem com conselho, não quero conselho, sai para lá. Ele estava irredutível. Aí eu consegui furar o bloqueio, conversar com ele, mas ele não queria saber de conversa. Aí um cunhado saiu e levou esse meu irmão para a oficina mecânica dele, e eu fui atrás. Lá o meu cunhado escapou e eu fiquei sozinho com meu irmão. Eu sentei junto dele e falei: você pensa que eu vim aqui te pregar um sermão? Meu irmão, quero dizer para você que eu sou um tremendo pecador. E eu contei fatos, pecados concretos para ele. Ele estava assim olhando para mim: você? Mas Deus é bom demais. Ele é misericordioso, Ele perdoa, Ele purifica e Ele esquece, meu irmão. Ele começou a chorar e abriu o coração e contou seus problemas. Oramos juntos e ele voltou para casa, e o lar dele está firmado até hoje. Naquele dia eu me senti gente, naquele dia eu me senti pastor, naquele dia eu entendi o que Paulo quis dizer: fiz-me fraco para ganhar os fracos. Naquele dia eu lavei os pés do meu irmão. A igreja
A unidade da igreja se nutre dessa maneira. Não é criando cercas de legalismo, é quando nós descobrimos que somos iguais, que não tem melhor e pior, todos somos frágeis. Nós estamos no reino das trevas, lutando contra o capeta, contra as hostes malignas, mas deveria ser assim, quando você encontra os irmãos: meu irmão, ora aqui comigo, que eu levei uma estocada ali, bati de boca no chão, pequei bestamente, ora aqui meu irmão comigo. Mas o que nós estamos fazendo? Quando nos reunimos, nos camuflamos todos. Na reunião dos irmãos, temos que ser sempre vitoriosos, aleluia, glória ao Senhor, tudo bem, tudo bem. E estamos cultivando hipocrisia religiosa. A unidade só cresce no casamento e na igreja, através desta comunhão que se nivela na fraqueza. Nos descobrimos totalmente dependentes. É este evangelho que vai impactar o mundo, e não uma postura religiosa farisaica, em que nós queremos demonstrar para os de fora que nós somos os tais. Nós vamos prosseguir amanhã, falando que este corpo que está nutrido por este relacionamento sem máscara, esse corpo que está nutrido pela longanimidade, pela mansidão, pela compaixão das pessoas que estão perdendo os medos, este corpo precisa ser ordenado. Nós vamos falar amanhã do correto ordenamento dos santos, e na sexta-feira, fazendo discípulos e não convertidos. Vamos curvar-nos agora em oração. Louvado seja, Senhor, pela ideia brilhante de formar um corpo plural. Nós não queremos apenas entender isso, nós queremos viver isso. Nós não queremos apenas sonhar com algo bonito, nós queremos viver os sonhos do Senhor. Entendemos que foi o Senhor Jesus quem planejou para sermos este corpo plural. Não queremos apenas ter uma asa da nossa individualidade, do nosso relacionamento contigo. Queremos também crescer na corporatividade, no relacionamento com os irmãos, de maneira profunda, comprometida até as últimas consequências. Abençoa os teus servos aqui, sendo treinados para liderarem o teu povo. Que estes teus filhos sejam homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres que têm coragem de tirar o véu e serem bênçãos na vida da tua igreja. Faça isto com a nossa denominação. Livra-nos da soberba, Senhor. Faça isso com as outras denominações, com o teu povo nesta terra, neste mundo. Nós queremos ver um despertamento do Senhor que vá às últimas consequências do nosso ser. Leva-nos de volta hoje para casa, no impacto desta verdade, e encha o nosso coração de desejo por este corpo vivo. É o que te rogamos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.